Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Nosso texto de hoje é Evangelho de Mateus, capítulo 26. Estamos prosseguindo na nossa leitura contínua das Escrituras e conhecendo a biografia de Jesus Cristo. Diz assim o texto: Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Que coisas que ele terminou de falar? Aquelas que nós já vimos no capítulo 25, capítulo 24, quando Jesus estava conversando com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras e estava explicando para eles a respeito das coisas do fim dos tempos, da volta de Jesus, da queda do templo, e ele explicou em detalhes, deu parábolas para que eles pudessem compreender verdades espirituais a partir de coisas mais cotidianas, e então ele concluiu esse discurso dele e falou para eles 2 coisas que eles já sabiam. Uma, a Páscoa estava para acontecer, e outra, Jesus seria entregue para ser crucificado. A Páscoa, essa festa dos judeus, ela era, nesse tempo aqui, a junção de 2 festas. A festa de um dia, do Pessach, a festa onde se celebrava ali com ervas amargas, com carne de cordeiro, toda uma tradição que vinha desde a lei de Moisés, celebrando a saída do Egito, e a festa dos pães sem fermento, os pães ázimos ou pães asmos, conforme for a sua tradição, talvez use um nome ou use outro, que era logo em seguida. Então se costumava dizer a Páscoa, todo aquele período festivo, aquele longo período. Então eles estavam lá, nesse momento, e enquanto Jesus falava isso, no mesmo momento, na mesma hora, estavam reunidos os principais sacerdotes e os líderes do povo na residência de Caifás, que era o sumo sacerdote, tramando uma maneira de prender Jesus em segredo e matá-lo. E eles diziam, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Bom, vamos agora tratar um pouquinho disso. Na festa da Páscoa, vinha gente de todo o mundo para Jerusalém. Jerusalém é a capital do povo judeu. Então, gente de todas as regiões vinha para lá e por isso a cidade estava lotada. Era uma época de tensão política também, porque as pessoas estavam reunidas, as conversas circulavam com mais velocidade, os ânimos se afloravam, então era um momento em que qualquer fagulha produziria um grande fogo. E essas pessoas que se reuniram aqui, os sacerdotes, os principais sacerdotes, era o grupo dos saduceus e líderes do povo. Eles estavam onde? Na residência de Caifás, o sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o sacerdote maior. Lembrando que sacerdotes, eles eram todos da mesma família, eram todos descendentes de Arão. Não era simplesmente uma profissão que se escolhia, mas a pessoa nascia na família sacerdotal e era indicada então para aquele rumo. E procuravam então uma forma de prender Jesus em segredo para matá-lo. Veja que eles, antes mesmo de fazerem qualquer tribunal, qualquer processo contra Jesus, eles já estavam numa trama de homicídio. É curioso a gente ir para a história e pesquisar um pouquinho sobre esse grupo nessa época. Entre os judeus, eles eram muito mal vistos. Entre os fariseus também eles eram muito mal vistos. O grupo dos saduceus e o grupo de Caifás, eles eram mal vistos pelos desvios no templo, pelo uso do templo para propósitos comerciais, pelas trapaças com o câmbio, com a venda de animais, com a exploração das pessoas. Eles já eram pessoas muito mal vistas. E aí então eles resolvem fazer uma trama, fazer realmente algo perverso, em oculto, em segredo. Enquanto isso, Jesus estava lá onde? Em Betânia. Betânia é uma cidadezinha, uma vila bem pertinho de Jerusalém. Então a gente pode perceber que Jesus estava o tempo todo circulando naquelas proximidades ali. Ele ia para Jerusalém, para o templo, ensinava lá, pregava, falava abertamente, depois ele se retirava à noite para algum lugar próximo. Nós tivemos a ocasião em que ele estava no Monte das Oliveiras conversando com os discípulos. Aqui ele está em Betânia, na casa de Simão o leproso. Não se sabe muito sobre esse homem, provavelmente alguém que Jesus curou. E quando ele estava ali sentado à mesa, entrou uma mulher com um frasco de alabastro com um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Esses frascos de alabastro, segundo a história, eram como se fossem ampolas, onde se guardava perfume caríssimo ali dentro. Talvez esse perfume ali fosse até mesmo a reserva de uma vida inteira de trabalho.
Nós sabemos, lendo outros evangelhos, que essa mulher aqui era Maria, Maria irmã de Marta. Havia aqueles irmãos, Marta, Maria, Lázaro, né? Que eram amigos de Jesus. E essa aqui não é a mesma mulher que em outra ocasião, nós leremos ainda isso nos evangelhos, em outra mulher, em outro local, em outra ocasião, ela ungiu os pés de Jesus. Não é a mesma, aquela que era uma mulher, que era uma prostituta, uma mulher chamada assim de vida pecadora, não é a mesma mulher, não é o mesmo episódio. Isso é um cuidado que a gente deve ter na Bíblia, de não fundir os episódios. Trago aqui para você como curiosidade, eu citei Lázaro agora há pouco. Existia uma tradição popular na Idade Média que fazia uma confusão. Eles tinham uma figura popular que era o santo Lázaro leproso ressurreto, onde eles misturaram dois personagens diferentes da Bíblia. Eles juntaram aquele Lázaro, que era um homem pobre, que tinha feridas, provavelmente de lepra, que estava à porta de um homem rico e depois morreu. Eles juntaram esse com o Lázaro, irmão dessa Maria, que ressuscitou. E aí criaram essa figura. Esse é um cuidado que a gente deve ter para não cometer esse erro. Juntar pessoas, juntar momentos, juntar fases diferentes numa só. Por isso que nós lemos aqui os textos sempre com atenção e a explicação de cada momento, cada local. É importante a gente sempre estar atento onde os fatos estão acontecendo, em que momento da jornada estão acontecendo esses fatos, para não juntar fatos diferentes e criar uma grande confusão. Mas enfim, essa mulher fez isso e derramou esse perfume caro sobre Jesus Cristo. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Guarde essa palavra, indignados. Que desperdício, eles disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto valor e o dinheiro dado aos pobres. Percebam que os discípulos aqui não estavam fazendo um ensino para aquela mulher sobre o melhor uso dos recursos dela. Não é o caso. Eles estavam indignados pelo uso que ela deu aos próprios recursos financeiros que eram dela. Uma atitude completamente inapropriada e que em seguida vai ser repreendida por Jesus Cristo. Eu estou ressaltando essa palavra indignados para que eu e você tenhamos o cuidado de nós não cometermos esse tipo de erro. E, gente, isso é feio. Como é feio isso quando uma pessoa fica indignada pelo que o outro faz com os seus recursos financeiros. Como é feio uma pessoa ficar indignada e revoltada pela vida que o outro leva com aquilo que o outro ganhou com o seu esforço e seu trabalho. Isso é muito feio. E aí Jesus falou assim, olha, por que vocês criticam essa mulher por ter feito algo tão bom? Uma repreensão de imediato. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quer ajudar um pobre? Ajude com o seu dinheiro. Não tente fazer que o outro faça a caridade porque você acha que o outro deve gastar o dinheiro dele como você acha melhor. Jesus está dizendo assim, vocês, eu e você, todos nós sempre teremos os pobres em nosso meio. Então nós sempre teremos oportunidade de ajudar. Se você quer ajudar, se eu quero ajudar, então é hora da gente botar a mão no nosso bolso, tirar do nosso dinheiro e fazer com os nossos recursos o auxílio que a gente acha que tem que ser feito. E não fazer isso de apontar para alguém e dizer assim, que desperdício que essa pessoa está fazendo, está usando o dinheiro dela de uma maneira que eu não acho bom. Muito feio fazer isso. E o Senhor falou, a mim vocês nem sempre terão. Ela derramou esse perfume, a mulher, como uma forma de preparar o meu corpo para o sepultamento. Talvez a própria mulher não tivesse essa percepção. Talvez ela estivesse mais pensando em ungir Jesus como o rei que ele era, né? Ungir com aquele perfume caro. Ungir é derramar algo sobre, né? Normalmente se falava isso para ungir com óleo, ungir com perfume. Talvez ela pensasse isso, mas ele já anunciou que aquela unção era para o sepultamento dele. E o Senhor falou mais, onde quer que anunciem essas boas novas, o que essa mulher fez será contado. E dela se lembrarão. E aqui estamos eu e você, 2000 anos depois, conversando sobre a coisa boa que essa mulher fez, de pegar daquilo que ela tinha e fazer o seu melhor para Jesus. Ela me ensina uma lição que eu quero compartilhar com vocês. Quando você tiver oportunidade de fazer a coisa certa, não perca essa oportunidade, ela pode nunca mais voltar. Essa mulher não perdeu a oportunidade. E essa oportunidade não se apresentou outra vez para ela. Porque depois disso, Jesus é preso, morto, crucificado, ressuscita e sobe aos céus. Ela fez o que podia na hora que a oportunidade se apresentou. Quando você puder fazer uma coisa boa, tiver ao seu alcance, não deixe para depois. Faça o de bom que você pode fazer agora.
Nós já aprendemos no capítulo 25, Jesus nos ensinou que quando nós queremos fazer algo para Ele, nós devemos fazer ao menor dos irmãos dele. Devemos auxiliar os necessitados. Então, se você tem a oportunidade de ajudar alguém, está ao seu alcance, está ao meu alcance, é hora de nós fazermos isso nesse momento, porque aquela pessoa pode não cruzar mais o nosso caminho. Aquele momento de ajudar aquela pessoa pode passar. E toda a discussão deles aqui é logo em seguida ao capítulo 25, onde Jesus ensinou sobre a importância de ajudar o necessitado, e eles estão aqui olhando com indignação para uma outra pessoa que fez com os recursos dela o que ela bem quis. Percebam que essa mulher não pegou os recursos dos discípulos para comprar aquele perfume. Ela usou o que era dela. Então essa indignação aqui ela é bem feia, é bem descabida e infelizmente ela ainda é muito presente até os dias de hoje, quando alguém olha para o outro e aponta para o outro dizendo o que o outro deveria fazer da sua vida. É diferente de ensinar alguém a fazer boa gestão dos seus recursos. Aqui por isso que eu ressaltei a palavra indignação. E ela fez o que estava a seu alcance. Essa é a lição para nós no dia de hoje, nós não termos indignação pelo bem que o outro faz, mas nós mesmos usarmos os nossos recursos para fazermos o bem ao nosso alcance no momento que nós podemos. E assim como essa mulher, nós podemos ser também lembrados por Jesus pelo bom ato que fizemos a Ele, conforme Ele nos ensinou lá em Mateus 25, nos versos 34 até 36. Se você perdeu esse vídeo, volte e assista o vídeo anterior, ou pegue agora na sua Bíblia, abra, leia e aprenda essa preciosa lição de Jesus Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.